Você finalmente conseguiu montar o PC dos seus sonhos, você comprou todas as peças e descobriu que tem um pequeno problema. Nos seus sonhos ele era um PC montado, maravilhoso, onde você podia fazer de tudo. E agora ele é só um monte de caixas e peças e você não sabe exatamente o que fazer com eles. Boas notícias, porque eu tô aqui para te ajudar na hora de montar o seu PC top. Você não precisa ter medo de montar um PC só porque as peças são muito caras. Quer dizer, é bom você ter um pouco de medo, porque medo traz um pouco mais de cautela, mas não é tão difícil assim. Eu vou mostrar para vocês como montar um PC top, mesmo com peças caras, sem estragar nada, assim eu espero. Afinal, eu não montei o PC ainda. Eu vou montar um PC com vocês aqui que tem alguns componentes um pouco caros, mas fica tranquilo porque eu vou mostrar para você o passo a passo com algumas dicas para você não ter nenhum problema. E caso eu tenha algum problema, pelo menos você não vai ter esse problema. Então, ainda assim serão boas notícias para você de qualquer forma. Então agora que eu já tenho todas as peças, basta montar, porque depois eu ainda vou trazer algo para vocês, o monitor, teclado e mouse, que é o que está faltando por aqui. E talvez a mesa, se você não tiver onde colocar. Então vamos para a montagem. Então a gente vai começar a montagem diretamente pela placa-mãe. Não, a gente não vai mexer no gabinete ainda, a gente começa pela placa-mãe. A maneira mais fácil é montar na caixa da própria placa-mãe. Então coloca a placa-mãe aqui, você já vai ter uma superfície relativamente firme, mas que não vai riscar a parte de baixo nem nada, ficar arrastando na mesa, e já dá para você montar. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o processador. Então para tirar da caixa, tire pelo lado certo, que é o lado que você conseguir abrir basicamente, mas sim, existe um lado certo. Vai estar dentro de um blister, então não tem tanto perigo assim. Depois basta você tirar do blister, ele tem aqui uma orelhinha para você abrir, você vai usar aqui a orelhinha, vai abrir. Aqui é só você tirar a travinha, ó, tem uma travinha aqui, você puxa para o lado, empurra para baixo, puxa para o lado e vai abrir a portinha. Não precisa tirar a parte plástica que está cobrindo. Cuidado só com os pinos da placa-mãe, são sensíveis e a placa-mãe é mais cara, por vezes mais cara que o processador. Então pega o processador, você vai encontrar, ele tem uma marquinha, é minúsculo, acho que nem a câmera vai conseguir ver, mas é uma marquinha minúscula, uma setinha aqui, é menor ainda do que nos processadores AMD, e tem uma setinha aqui, bem na placa-mãe, que é um triângulozinho para você alinhar. Pega pela lateral, processador, coloca aqui com calma, com muito carinho, dá uma checada para ver se ele tá encaixado no lugar, bem de leve. Se tiver encaixado, ele não vai fazer barulho nem nada, você vai colocar aqui de novo, puxa para trás, encaixa essa parte aqui na parte de baixo do parafuso que tem na placa-mãe, e aí é só você forçar aqui e o coverzinho plástico vai sair na mão. Agora a gente vai colocar as memórias. Sim, as memórias são uma das primeiras coisas que você vai colocar aqui, porque não vai atrapalhar na hora da montagem. E para instalar, normalmente o lado do adesivo fica para trás. Essa daqui é a parte da frente da placa-mãe. A gente tem a parte traseira da placa-mãe e a parte da frente. Então normalmente vai ficar assim, para ficar bonitão. Mas em alguns casos pode ficar pro lado errado. Então você vai fazer o quê? Alinhar aqui com essa travinha. Tá vendo que tem um cortezinho aqui no meio? Esse cortezinho encaixa com o ressalto que tem aqui na memória. Como aqui são todos os slots, a gente vai simplesmente colocar em todos. O que eu costumo fazer? Eu pego os pentes, no caso de memória, que vieram no kit e coloco eles em dual channel, porque eles normalmente vão casar melhor. É raro, mas às vezes acontece de não sincronizar muito bem se você misturar as memórias. A forma de instalar é sempre pular um slot. Na plataforma Intel, normalmente, os slots são os mais próximos do CPU, mas na 12ª geração é diferente, dependendo da placa-mãe é diferente, e se for a AMD também é diferente. Então consulta aí na placa-mãe, no manual da placa-mãe, quais são os slots que são recomendados para configurações single, dual channel, flex ou para todos os slots populados. Então a gente vai colocar aqui começando pelos mais próximos. Então é só colocar aqui, pega pelos dois lados e a travinha vai sozinha aqui. Depois a gente pula um slot e tá instalado. Como eu comentei com vocês, esse aqui é um kit, mas mesmo assim eu optei por separar as memórias e deixar no dual channel. Quando você vai simplesmente adicionar memória, se você for adicionar, pode misturar sem problema, mas procura colocar nesses slots prioritários para fazer o dual channel com o mesmo kit.
Colocou aqui, fez o barulhinho de clack, não quebrou, é que encaixou mesmo, é só você checar, ó, tá bem travadinho, tá instalado as memórias. Pro armazenamento, como a gente vai utilizar tudo NVMe, a gente já vai instalar aqui, se você for utilizar a SATA, você pode instalar também, eu vou explicar depois por quê. Mas aqui, presta atenção para a combinação, nós temos aqui NVMe 3.0 e 4.0, dependendo da placa-mãe do modelo, tem slots que só funcionam com o PCI Express 3.0, não adianta você colocar o 4.0 que não vai funcionar. Nesse caso aqui nós temos 3 slots PCI Express 4.0, mas também fica atento porque dependendo da combinação de hardware que você vai fazer, você pode simplesmente limitar a velocidade de outros componentes. Dependendo da placa-mãe, ela pode limitar as portas SATA, ou senão ela pode limitar a velocidade do slot PCI Express destinado à placa de vídeo. Nesse caso não é um problema porque como o slot é PCI Express 4.0, mesmo fazendo essa divisão ainda vai ter largura de banda suficiente para a placa de vídeo, ele vai funcionar como se fosse PCI Express 3.0 com toda a largura de banda, o que hoje em dia é mais do que suficiente. Mas fica atento para isso dependendo da configuração da sua placa-mãe. Aqui, o slot prioritário é o PCI Express 4.0, a gente vai pôr o 4.0 nesse primeiro. Esse primeiro slot é conectado diretamente com o CPU. Os dois de baixo são conectados com a controladora da placa-mãe, tá? Então também vai funcionar PCI Express 4.0, mas eu vou priorizar esse aqui. Esse último slot é só 3.0, então não adianta você colocar um NVMe 4.0 aqui que não vai rolar. Então a gente vai colocar aqui os 3 PCI Express 3.0 e um 4.0. Aqui na hora de abrir, cuidado com a chave, porque de repente se você tiver uma chave um pouco grande, ela não vai dar certo nesses parafusinhos que tem para você tirar a cobertura aqui do dissipador da placa-mãe. Então toma cuidado para não ferrar os parafusinhos. Depois que você tirou, fica fácil, é só você puxar aqui, ó, tá vendo que tem uma cobertura, não instale com isso daqui, esse aqui é um plástico só para proteger, para não ficar colando sujeiras aqui no dissipador. Fica uma dica, se você for abrir o NVMe, quando você abrir, toma cuidado porque aqui tem um códigozinho para você ganhar uma licença, tá, do Acronis True Image, pelo menos no uso da Kingston. E se for abrir, usa uma tesoura, não precisa estourar o pacote. Então nesse caso aqui, ó, tem adesivo dos dois lados, para você não se confundir, esse aqui é o lado de cima, esse aqui é o lado de baixo, e esse daqui tem memória dos dois lados, a gente está falando de um NVMe PCI Express 4.0 de 2 TB, tá? Então a gente vai ter aqui a dissipação embaixo e em cima, não precisa tirar o adesivo, tá? Pelo menos nos casos da Kingston, o adesivo ele ajuda na condução de calor também, você não precisa tirar. Então dá uma consultada com a marca. Normalmente você não precisa tirar porque eles já pensam nisso, quando você vai colocar aqui o dissipador da placa-mãe, você pode utilizar o mesmo se você utilizar um dissipador externo, né, de alguma third party. Então para instalar é muito fácil, esse aqui é o lado de cima, mas basta você ver aqui, ó, o cortezinho e conferir com o da placa-mãe. Vai colocar ele meio inclinadinho aqui, encaixou, tá vendo? Fica soltinho. E aí você vai colocar o parafuso aqui, ó. Esse parafusinho normalmente vem dentro da caixa da placa-mãe e aí é o parafuso que você precisa para encaixar, tá? E se você não encontrar os parafusinhos, tá na parte de baixo aqui da placa-mãe normalmente, você tira, tem aqui os cabos, tem um manual, tem aqui até um sensor, o disco de drivers, sensacional. E os parafusinhos vêm individualmente aqui nesses saquinhos. Bom, depois que instalou, às vezes vem um parafusinho no lugar diferente, é só você mudar a posição do parafuso, tá? Ou mesmo, às vezes, vem esse suporte onde fixa o NVMe, se ela for móvel, dá pra você mudar de posição. Depois que colocou, só encaixar o dissipador aqui, dado que normalmente ele tem um dentezinho aqui, ó. Esse dentezinho é pra encaixar na parte de baixo. Chatinho. Depois a gente vai instalar os demais, aí eu preciso liberar aqui e tirar esse dissipador. Aliás, um detalhe técnico, dissipador aqui, puro metal. Então aqui embaixo eu vou colocar os NVMe 3.0, mesmo esquema, não muda nada, tá? Só colocar aqui na posição, encaixar, e agora você vai colocar os parafusinhos de fixação. Não se esqueça de remover. E por último ainda tem mais um slot embaixo. Agora a gente está sem parafusinhos. E aí, como que eu faço para instalar sem parafusinho? E se não veio na sua placa-mãe, não veio no SSD, não tem em lugar nenhum, não vou achar na minha cidade. Tem um jeito. Sem parafuso. Não façam isso em casa. O Lock Gamer jamais recomendou fazer isso. Você só tem que tomar cuidado na hora de encaixar para ver se quando colar no thermal pad, se ele não vai puxar do slot o NVMe. Então encaixa ele bonitinho e depois você desce o dissipador com o thermal pad. Mas dá para fazer porque ele vai ficar no lugar, o próprio thermal pad com o dissipador vão empurrar e ele vai encaixar no slot, tá? Claro que o indicado é você colocar o parafuso.
E bom, se não é satisfatório colocar NVMe em todos os slots da placa-mãe, eu não sei o que você está fazendo aqui até agora, depois de todo esse tempo de vídeo. Agora a gente vai colocar o water cooler só. Mas já? Sem colocar no case? Sim, é muito mais fácil você instalar já do que com o case montado. Na verdade, dá para colocar das duas formas, mas eu prefiro fazer assim, até porque eu recomendo que você teste antes de montar o seu PC. Aqui a gente já está com o PC basicamente montado, eu já mostrei para vocês como que faz isso em outros vídeos, dá uma conferida lá. É só você montar, coloca a fonte aqui, não vai pegar fogo se for uma boa fonte, se você não colocar de repente em cima da pia cheia de água. Mas se você pode testar por aqui, é só ligar a fonte agora, colocar a sua placa de vídeo. Nesse caso nem precisa porque tem um gráfico integrado, você pode testar com gráfico integrado, mas já testa a placa de vídeo também, é só instalar aqui no lugar e testar aqui em cima mesmo antes de montar no PC, para você saber se está tudo funcionando. A gente já testou aqui, a gente sabe que está funcionando, né? Aqui eu vou fazer um mix, eu vou montar meio dentro, meio fora do case, meio antes, meio depois. Eu vou colocar ali os brackets, ou seja, os encaixes que você precisa para montar o water cooler, mas primeiro eu vou testar o radiador dentro do case, para saber qual posição ele vai ficar melhor, para saber que lado que eu vou posicionar o water cooler e como que eu vou deixar o meu radiador, tá? Então, primeiro, deixa eu abrir aqui e procurar os adaptadores específicos para esse sistema. Como é que eu acho? No manual. No manual tá dizendo qual você vai utilizar, você procura por socket. Como eu descubro qual socket? Site da fabricante do seu processador vai dizer lá, socket no caso LGA 1200. Ou mesmo na caixa da placa-mãe vai estar dizendo qual é o socket que está compatível. E aí basta você procurar aqui os adaptadores e encaixar na placa-mãe. Vai vir um pacote razoavelmente cheio de coisas. Esses parafusos são para o cooler e para o radiador, então você vai precisar, na verdade para as fãs e para o radiador, isso também vai precisar. Esse é o backplate que vai atrás da placa-mãe, então você vai precisar instalar atrás da placa-mãe. Se for Intel ou AMD, ele já tem aqui compatível qual lado você vai usar. Controladoras e cabos que você talvez precise, tomara que não. São splitters, provavelmente ele vai precisar. Já acompanha pasta térmica, não vem instalada no cooler, mas já traz aqui uma dose de pasta térmica. E é isso, acho que eu separei tudo que eu vou precisar, mas eu também vou precisar do manual. Bom, uma dica que eu dou é monta antes de colocar na placa-mãe, segue direitinho o manual de instruções, você pode acabar se confundindo. Nesse caso aqui tá dizendo Intel, você pode se confundir, colocar o Intel para baixo, o Intel é para cima. Tem aqui já inclusive umas arruelinhas plásticas, né, para segurar no lugar o parafuso. Depois eu segui a sequência ali, inclusive vem uma caso você perca, o que é mais comum de acontecer do que você imagina. E aqui a gente tem montado para colocar na parte de baixo da placa-mãe. Então, como vocês podem ver aqui tem os furos, tá? Você vai encaixar. Tá vendo como ele tem um ajuste, você consegue mudar a posição. Aqui tá muito para fora, deixa eu colocar mais para dentro os parafusos. Bom, já está instalado aqui o bracket no local, né? Deixa eu tirar para ficar mais fácil de enxergar. Então tá instalado, depois você testa aqui, ó, vai ter os parafusinhos que você vai colocar de pressão. Agora precisa testar o water cooler para ver se a gente consegue encaixar no lugar. Bom, esse water cooler já vem com um encaixe aqui, então dependendo do water cooler você pode precisar trocar, o mesmo do air cooler, se for AMD ou Intel, dependendo do socket. Esse aqui já vem, então basta a gente posicionar aqui e testar para ver se vai encaixar. Encaixou perfeito, então depois é só eu prender no lugar e eu vou deixar para fazer isso no case, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente posicionar o radiador, depois é só prender aqui. Precisa de tutorial até para abrir caixa? Sim, não esqueça de puxar isso para fora, senão você vai ficar enroscado. E prepare para a estática. Uma boa ideia é fazer descalço. E sim, eu escolhi um case branco. Esse setup vai ser todo branco, vai ser o nosso Stormtrooper. Você vai entender depois. Esse case tem uma lateral de vidro e quando tem uma lateral de vidro, eu sugiro que a primeira coisa que você faça é tirar a lateral de vidro e guardar dentro da caixa novamente. Então só você tirar o parafuso com o dedo, às vezes você precisa de uma chave. Nesse caso aqui é só deslizar e tirar. E a melhor forma de montar o PC é deitado. Pra gente não é muito fácil para poder filmar, mas é a melhor forma de você montar o PC. Nesse PC aqui ele já veio com duas fãs, uma fã aqui na frente que não é RGB e outra fã atrás que é RGB. Então eu vou tirar a fã da frente. Mas primeiro eu vou tirar outra lateral aqui também, tirar os filtros que eu não vou precisar. Lembrando que o filtro é magnético, então você pode tirar. E nesse caso aqui eu também vou precisar tirar a parte da frente do case. Então pronto, tá desconectado, bem sutil. Aqui a conexão do RGB, bem legal, ó. Tem os pinos aqui, então não tem nenhum fio, dá pra você tirar tranquilamente. E aqui fica a conexão do RGB. Esse case já vem com uma controladora aqui atrás. A gente já vai conseguir fazer a conexão toda do RGB e depois ligar diretamente na placa-mãe. Você pode controlar pelo case, ou se você quiser, você pode controlar pela placa-mãe, se você tiver conexões RGB o suficiente. Já tem um organizador de cabos aqui atrás, ó. Tem uma canaletazinha aqui com velcro para você passar. Os cabos do case já estão todos aqui. A gente vai precisar tirar eles. E agora que a gente já tem acesso, primeiro tirar as fãs. Na verdade, colocar as fãs e ver onde que a gente vai colocar aqui o water cooler primeiro de tudo. Esse case aqui já tem um bracket para você poder suportar a placa de vídeo
Olha que interessante. Para as placas de vídeo que são muito grandes e acabam empenando, ele tem aqui um suportezinho com regulagem de altura. Nesse caso aqui eu acho que eu vou colocar na frente, daria para colocar no topo também, mas eu acho que na frente vai ficar mais legal. É uma boa ideia você projetar antes de montar o seu case para saber se vai estar tudo certo. Então eu vou colocar aqui as fãs na frente, prender só no lugar, depois colocar as fãs do case aqui no topo para ver se vai dar certo ou se eu vou precisar inverter, colocar o radiador no topo. E fica uma dica, fique atento ao parafuso, pois dependendo do parafuso você pode danificar o radiador, dependendo da estrutura do radiador, como a gente já mostrou aqui em um vídeo onde foi preciso fazer uma adaptação, porque o parafuso não era suficiente para a configuração e não deu muito bom. Então fique esperto com isso, mas nesse caso aqui o parafuso já tem um limitador, você não vai atingir aqui, né, as galerias do radiador. Bom, já dei uma olhada aqui, ó, na frente tem por onde eu vou passar os cabos das fãs, tá? Então eu vou deixar todos os cabos virados para cá, para facilitar o cable management, e a gente vai colocar as fãs por fora, então as próprias fãs vão prender o radiador aqui. E sim, você pode usar nessa configuração. Se tem dúvida, dá uma olhada no vídeo que a gente já trouxe aqui para vocês falando sobre as posições corretas para o radiador. Você deve estar fazendo errado, ou não, deixa aí nos comentários. Bom, já prendi aqui as fãs, 2 parafusos em cada só para a gente fazer a medição. Por enquanto tudo certo, vamos ver se a gente consegue encaixar as fãs no topo. As fãs já vêm com controladora também, depois eu vou ver se eu vou usar essa controladora ou se eu vou usar do case. Então lembrando que a posição das fãs, esse lado aqui é quem puxa o ar, então normalmente tem as setas na lateral, essa parte é a parte da frente e essa é a parte de trás, ou seja, o ar vem de lá para cá. Aqui no caso, como a gente vai fazer exaustão, nós vamos colocar ela de baixo para cima, vai puxar o ar daqui e jogar para fora do case. Bom, sobraram alguns parafusos, eu recomendo que vocês primeiro coloquem 2 parafusos, deixem meio frouxo para você poder movimentar as fãs de lugar, mudar a posição. Agora eu vou colocar a placa-mãe para a gente fazer um mockup para ver se tudo vai encaixar antes de sair montando. Como vocês conseguiram ver aqui, deu para encaixar perfeitamente, claro que sobra um espaço, porque aqui a gente tem suporte para radiador, então em tese teria que dar para encaixar o radiador e as fãs aqui, mas tudo bem encaixadinho, bonitinho. Agora já dá pra gente começar a montar pra valer. Então vamos ver se a gente já fixa a placa-mãe no lugar, depois a gente prende os coolers no final e começar a conectar tudo. Pra encaixar a placa-mãe não tem muito segredo, tá? Primeiro, você pode segurar aqui nessa parte, apoia por baixo, segura o bracket aqui, ó, que pode escorregar, e você vai colocar aqui, tem os parafusinhos que já estão pré-instalados nesse case, simplesmente você colocando, tenta encaixar o espelho traseiro ali, se já tá embutido, que é uma vantagem nessa placa-mãe. Depois você levanta ela e vai colocando, não esfrega ela pra não arranhar a parte de trás da placa-mãe com os parafusinhos, os stand-offs que já estão na placa-mãe. Você vai olhar pela parte de trás, o espelho vai encaixar perfeitamente. Quando encaixar o espelho, já está no esquema, ou quando os parafusos se alinharem aqui. Aí você já pode começar a instalar os parafusos da placa-mãe. E aí você fala, cadê os parafusos desse case, os acessórios? Pois é, ele está num lugar que as pessoas costumam esquecer de procurar, como no meu caso, que é na baia do HD ou do SSD. E aqui você tem todos os parafusos que você pode precisar, mais umas presilhas plásticas, mais o manual do case e um speaker, sim, caso você precise do alto-falante para identificar erros. Isso aqui, na verdade, é bem importante. Não se acompanha mais, podia ser menos PIC 3 em 1, mas você instala na placa-mãe e você pode ter códigos de erro. Caso a placa não inicie, sem ter um display, você consegue saber qual erro a placa-mãe está acusando de acordo com os códigos. E o legal desse case é que eles já separaram bonitinho o que é cada coisa, cada parafuso. Então tem aqui baias para HD, temos alguma coisa em chinês ou taiwanês e outra também. Mas tem aqui, ó, placa-mãe. Então a gente já sabe que é para placa-mãe, tem até para fonte aqui, ó. E para prender o parafuso, encosta o parafuso, mas não aperta, para você poder acertar a posição da placa-mãe. Às vezes algum parafuso não vai entrar, então deixa meio solto, depois você aperta todos. Posiciona os parafusos, ajeita a placa-mãe e depois você prende. Bom, agora que a gente já colocou a placa-mãe, eu vou aproveitar e colocar a fonte primeiro. Você fala, por que a fonte primeiro? Para ficar mais fácil de conectar os cabos. Agora que a gente tem a placa-mãe sem placa de vídeo, sem o water cooler conectado, fica mais fácil de encaixar os cabos. Então vamos colocar a fonte e já conectar todos os cabos necessários. Essa fonte, no caso, não é modular, vem todos os cabos, mas não tem nada PIC 3 em 1 e a gente já tem aqui os parafusinhos e o cabo também de energia. E as pessoas perguntam, por que uma fonte modular? Bom, se for você quem vai montar, é bom para você. A fã vai ficar pro lado de baixo, ou seja, ela vai puxar o ar e jogar para fora, tá? Nesse caso, desse case aqui, inclusive já tem um filtro embaixo, praticamente um circuito fechado aqui, não vai interferir na temperatura do case. Então, só colocar para baixo e deslizar aqui para dentro, tá? Bom, agora a parte mais fácil, separar os cabos. Separa quais cabos você vai precisar. Nesse caso aqui, a gente precisa dos conectores para CPU, EPS, então a gente já vai jogar lá para cima. Nós vamos precisar da conexão ATX, a gente vai colocar mais ou menos onde já tá aqui, ó. E nós vamos precisar dos conectores PCI para a placa de vídeo, então já vamos colocar mais ou menos na posição. E a gente não tem SSD SATA, a gente poderia adicionar até mais 2 aqui, mais 2 lá na frente, e mais alguns aqui na baia de HD, mas na verdade a gente vai separar porque a gente precisa para alimentar a controladora e para alimentar aqui também a controladora das fãs do water cooler. Então vamos deixar separado aqui.
Vamos aproveitar e jogar os cabos que a gente precisa lá pra frente. Esses são os cabos das fãs. USB 3.0, ou 3.1 no caso. USB tipo C, HD áudio. Não é PIC 3 em 1. Esse daqui vai aqui pra trás. Se chegar eu vou ficar surpreso. Puta que pariu, chegou. Primeira vez na história desse país. Aqui tem um painel frontal para você ligar o case. E da controladora sobrou aqui uma conexão SATA para alimentação e a conexão RGB com a placa-mãe. A gente vai jogar lá para frente. Acho que eu já arrumei todos os cabos, agora falta só posicionar. Ainda falta todos esses cabos aqui da frente, que a gente ainda vai localizar e ver como que a gente vai fazer com os cabos RGB daqui. Então aqui eu já posicionei os cabos, saindo mais ou menos onde eu vou precisar conectar. Então tem muito cabo aqui perdido, mas é bem fácil. Aqui a gente vai conectar o do áudio, não tem muito erro, né? Ele tem um pinozinho faltando, você vai olhar lá e vai ter um lugar que vai estar faltando também. Então a gente vai conectar. Que legal, ambos os lados funcionam. Como você descobre se é o lado certo? Se não funcionar, era o lado errado. Só pegar a travinha aqui, posicionar para cá. Aqui também não tem erro, tem uma travinha aqui e uma outra aqui. Você vai passar, ó, tem um encaixezinho. Sim, o encaixe é bruto mesmo. Esse daqui é o conector da fan que vem do water cooler. Então a gente vai colocar aqui no CPU Fan Optional. Está escrito aqui CPU Fan OPT. Aqui são os conectores EPS do CPU. Tá? Então tá vendo que tem um separado aqui. A gente vai precisar só de um de 8 e um de 4. Então como eles vêm separados, é só a gente encaixar os que a gente precisa. Aqui é a mesma coisa, tem a travinha do lado e aqui você vai sentir que tem uma travinha também. Aqui nós temos os conectores que vão na frente. Esse é o painel frontal, a gente vai encaixar aqui na placa-mãe. É um pouco complexo, mas na verdade é simples de fazer. É só você procurar no manual da placa-mãe, mas aqui você vê que tem a indicação já, né, de o que é cada coisa. Tá escrito na placa-mãe e tem o positivo e negativo. Então é só você encaixar. O máximo que pode acontecer é você inverter um botão e o power ficar no reset, o reset ficar no power ou não acender, e é só você inverter, não tem muito segredo. Tá encaixado e caso você queira ainda pode pôr o speakerzinho aqui, né? Tem a posição ali, só seguir o mesmo esquema. Bom, aqui a gente tem praticamente tudo conectado, né? Então deixamos aqui o PCI Express para a placa de vídeo, falta instalar a placa de vídeo, a gente vai colocar já. E a gente vai ligar as fãs também. Isso aí a gente vai fazer por último, porque eu vou puxar os cabos depois para ver. A gente tem muita conexão de fã. Tem um aqui ainda que a gente vai utilizar para a bomba do water cooler e tem mais uma, duas, três, quatro que nós vamos utilizar aqui para conectar as fãs do case. Eu poderia utilizar a controladora, mas eu estou evitando colocar mais cabos lá atrás para poder ligar direto na placa-mãe. E agora a gente vai instalar o water cooler. Eu vou utilizar a pasta térmica que veio com o próprio water cooler. Você deve fazer isso, tá? Não precisa comprar e gastar mais com pasta térmica. Eles já vão mandar normalmente uma boa pasta térmica, ou vem pré-aplicada ou vem o tubinho para você aplicar. Não esqueça de fazer isso. Tirar primeiro aqui. Você deve imaginar que não é uma ideia muito inteligente instalar com o plástico, né? E acontece isso. Isso pode, inclusive, criar um superaquecimento. Normalmente o computador vai desligar, mas você vai descobrir que tem alguma coisa errada. Então, se de repente aconteceu isso, dá uma verificada lá se você tirou. Se veio sem pasta térmica, provavelmente tem esse plástico para proteger. Então aqui já está na posição certa, né? A gente já colocou aqui embaixo o bracket. E agora a gente vai posicionar o water cooler, tá? Eu vou colocar ele dessa forma, então eu já vou posicionar aqui para ver como fica. Assim também ficaria bom. Beleza, já descobri como que eu vou posicionar. Agora é só aplicar a pasta térmica. Uma gotinha aqui, tem algumas formas de aplicar. Não precisa ficar perfeito, porque na hora que você terminar, ele vai com a pressão espalhar, tá? Ou você pode só colocar uma gotinha no meio e ele vai acabar também espalhando. Vai colocar os parafusos ou apertar os parafusos em X. E por que você aperta em X? Para poder espalhar de maneira uniforme a pasta térmica e aplicar a pressão certinho. Depois que você terminar, chegar no limite ali, você não precisa apertar mais. Chegou no limite, já tá bom. Aí você fala, meu Deus, e agora que desespero, ficou torto. E detalhe bem importante, não deixe plástico em nada. Placa-mãe, placa de vídeo, water cooler, nada. Tira tudo. São componentes que esquentam. Não faça isso. Não é tipo a geladeira que você pode deixar os adesivos. Tira tudo. E agora sim, por último, a gente vai colocar um dos itens mais importantes. A placa de vídeo. A gente vai colocar aqui uma RTX 3070 Ti da Palit Game Rock. E para quem não conhece a Palit e acha que é uma marca desconhecida, se você conhece a Galaxy, você acabou de conhecer a proprietária da Galaxy. A Galaxy é uma das marcas que está sob o leque da Palit. Então a gente vai instalar a placa aqui. Primeiro eu preciso tirar aqui atrás para poder encaixar. Então mais ou menos na posição você coloca aqui, já vai dar para saber quais slots você precisa tirar. Essa placa é uma placa 2.5, eu diria, né? Ela ocupa 2.5, mas na verdade são só duas baias que você vai precisar tirar para encaixar. A gente fala que é 2.5 ou 3 ou 4 por causa da altura. E aqui eu achei uma coisa que eu não curti muito no case. Você vai ter que tirar aqui o bracket que deixa a placa de vídeo na horizontal de qualquer jeito, porque senão você não consegue encaixar a placa de vídeo. Então acaba dificultando um pouco mais a manutenção, tá? Então se você tiver que trocar ou instalar coisa, aproveita para fazer tudo de uma vez ou já deixa sem. Então agora para instalar a placa de vídeo, só posicionar aqui o slot, não tem muito erro, placa virada para a parte do fundo aqui, encaixa a primeira parte de trás, alinha com o slot PCI e depois, assim como a memória RAM,
Eu sei, dá um pouquinho de medo, mas é só encaixar aqui, ó. Quando fez o clack, ou quebrou ou encaixou. Normalmente é porque encaixou, tem a travinha aqui, ó, você consegue ver, a placa tá firme no lugar. Maravilha, é só você prender os parafusos. Eu vou aproveitar, eu tenho mais um item para colocar aqui, que é uma placa wireless. Essa placa-mãe não tem Wi-Fi, a gente usa Wi-Fi aqui, então vou instalar uma PCI Express. Bom, e depois é só a gente conectar aqui o PCI Express, mesma coisa, tem aqui a travinha, aqui embaixo na placa de vídeo, só vai encaixar de um lado, tá vendo que tem um solto do lado? Só juntar aqui, ó, coloca ele juntinho, encaixa até travar, mesma coisa com o outro. E pronto, tá aí conectada a placa de vídeo, todos os outros cabos já estão conectados, a gente já fez aqui um cable management, provisório, é claro, mas já deu uma organizada aqui mais ou menos, né, os cabos que você não vai usar bota aqui para baixo, colocamos uns aramezinhos aqui, caso precise mexer nos cabos, eu não recomendo você colocar as presilhas enquanto você não terminar de testar e tiver tudo funcionando, se você precisar mexer em alguma coisa vai ficar bem complicado. Vamos colocar a parte da frente. E já podemos montar e ligar o PC para ver se vai funcionar. Vamos colocar o filtro de volta. Tá montado, não vou pôr a lateral de vidro, senão vai ficar difícil vocês verem. E a hora da verdade, agora vamos ver se liga. A primeira vez é normal o PC entrar em vários loopings e não, meu Deus, não inicia aí. É normal. Ele vai fazer alguns testes para ver clock de memória, ele vai tentar reconhecer o sistema e vai funcionar. Se não funcionar, pode ser que você esqueceu de atualizar a BIOS. Isso é bem importante você ver antes de montar o PC, saber se a BIOS da placa-mãe é compatível. Por exemplo, aqui nós montamos com uma Z590, mas se fosse uma Z490, talvez precisasse de atualização para funcionar com a 11ª geração. Então, galera, finalmente está montado o Stormtrooper e vou falar para vocês. Finalmente eu consegui montar um PC 100% diferente do que eu já tinha montado, não só no setup, mas por ser um PC branco. Fica muito mais fácil a gente fazer os takes para vocês e mostrarem as peças. Mas a gente conseguiu fazer combinando as peças, mesmo sendo diversos fabricantes diferentes. Claro que eu combinei o máximo possível aqui, como tudo da Montec, o case, as fãs e a fonte, mas no restante eu consegui combinar marcas diferentes e trazer uma boa... Não vou falar sincronização, porque a gente ainda não sincronizou, mas ficou numa boa harmonia. Então a gente tem branco, preto e um pouco de prata. Prata seria o ideal. Então a gente conseguiu fazer uma combinação, tá combinando aqui o water cooler da Lion Li com a placa-mãe e os detalhes e mesmo com a placa de vídeo. E o principal tem RGB, afinal a gente também vai jogar e a parte agora que vem é fazer a sincronização e instalar o sistema operacional, porque o PC não está feliz de não ter sistema operacional, vai só desligar. Então aqui tá tudo funcionando e o mais importante, o RGB funciona. É claro que tá no modo festa, né, porque a gente conectou aqui, ainda tem a controladora do case e tudo mais, tem o RGB da placa de vídeo, o RGB da memória, o RGB do water cooler, o RGB das fãs, mas a gente vai acabar sincronizando tudo depois que a gente instalar o sistema operacional. Esse é um fator importante, se você não tem sistema operacional, você precisa instalar primeiro, senão você não vai conseguir usar o PC. Mas como vocês puderam ver, é bem fácil montar o PC, claro que um computador um pouco mais high-end vai ter um pouco mais de trabalho, um computador mais básico vai ser mais fácil de montar. De qualquer forma, a gente tem tutorial para tudo aqui, depois ainda vou trazer para vocês a parte completa depois dele montado. Aliás, o monitor que nós escolhemos é um monitor da Superframe de 32 polegadas com 75 Hz, resolução Quad HD. E o monitor encaixa perfeitamente na proposta, ele fica no meio do caminho, não é 144 Hz, 165 Hz, mas ele é IPS, ou seja, dá para você trabalhar e jogar. 75 Hz, não é o 60, mas está no meio do caminho ali, então tem um bom equilíbrio, um bom custo-benefício e com certeza encaixa com o RTX 3070 Ti. Para o teclado nós escolhemos um teclado da HyperX, um teclado que já bem completo e também não é o topo de linha, mas também não é o de entrada. O mesmo para o mouse a gente escolheu um mouse wireless porque nós precisamos aqui para o nosso dia a dia, talvez seja útil para você, ou você pode economizar também no teclado e no mouse. De qualquer forma, tá aí o setup completo, vocês viram, ficou bem bacana, inclusive a gente ainda colocou numa mesa um pouco diferenciada para trabalho e acompanha o nosso vídeo lá sobre mesas, para você ver um pouquinho mais sobre essa mesa aqui, que pode te ajudar no dia a dia. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do nosso tutorial, da nossa montagem, do nosso setup, se vocês acharam equilibrado, se vocês acharam um pouco exagerado, de repente 8 teras de SSD, a memória, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e de mais tutoriais ou da continuação desse setup. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!